Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais a respeito de exercício físico e a ligação que isso tem com a qualidade de vida, como que ao longo dos anos que vão passando a gente vai perdendo algumas aptidões físicas, né? Como isso impacta na nossa qualidade de vida e etc. Caso eventualmente vocês reparem que eu estou olhando aqui para baixo, é porque eu tô aqui com o meu teleprompter de última geração, meu roteiro aqui para não me perder muito. Então, caso você aí esteja curioso para saber por que eu tô olhando para baixo, é o roteiro. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma diferenciação para vocês entenderem melhor o conceito de exercício físico. Qual a diferença do exercício físico para atividade física, se qualquer coisa que eu faça de fato é exercício físico ou não. O que é atividade física? Atividade física é tudo aquilo que eu faço que faça com que eu saia do meu repouso e exija um aumento da minha taxa metabólica. Isso é atividade física. Qual que é a diferença para o exercício físico? O que é exercício físico, afinal de contas? Exercício físico é toda a atividade física que eu faço com o intuito de melhorar uma aptidão física, que seja metrificada e calculada. Ou seja, se eu faço algo com o intuito de melhorar aquilo, se eu faço um treinamento, aquilo pode ser considerado um exercício físico. Então, em suma, toda atividade física faz com que eu saia do meu repouso, mas não necessariamente pode ser considerado exercício físico. E todo exercício físico é uma atividade física. Ok? Então vamos prosseguir. Vamos lá. Um tópico bem interessante aqui. Treinamento aeróbico e treinamento anaeróbico. Qual que é a diferença entre esses dois? O treinamento aeróbico recebe esse nome porque, predominantemente, quando você pratica esse tipo de modalidade, você vai estar utilizando o seu sistema metabólico aeróbico. Ou seja, é um metabolismo que predomina uma baixa ou moderada intensidade, porque ele demora para ser feitas as reações necessárias para te promover energia, só que ele é eficiente porque ele consegue se sustentar por longos períodos. Então, toda vez que a gente faz algum tipo de exercício físico, onde a intensidade ela é baixa ou moderada e tem longa duração, nós vamos usar predominantemente o metabolismo aeróbico, que é um metabolismo à base de oxigênio. Já quando a gente vai para o treinamento anaeróbico, que é caracterizado por ser de alta intensidade e curta duração, nós vamos usar outros metabolismos que são predominantemente anaeróbicos, divididos em anaeróbico alático, que é sem produção de lactato, e o anaeróbico lático, que produz lactato. Então, existe a diferença de anaeróbico, porque curta duração e alta intensidade, e aeróbico, porque baixa intensidade ou moderada e longa duração, ok? E qual que para a gente ter um pouco mais de clareza, né? Eu vou exemplificar. Para o exercício anaeróbico, por exemplo, nós teremos musculação, né? Musculação voltada para força e potência, né? Ou força ou potência, porque você vai ter o intuito de promover adaptações justamente no metabolismo anaeróbico alático e lático. Então você vai ter uma maior intensidade e uma duração um pouco menor.
No treinamento aeróbico, por exemplo, a gente pode colocar corrida, bicicleta, porque você vai ter uma intensidade um pouco menor, mas uma duração maior. Acredito que tenha ficado claro na cabeça de vocês. E para a gente fazer o controle desse tipo de treinamento, geralmente a gente se atém a essas métricas, né? No treinamento de musculação, no treinamento resistido com peso, a gente pode avaliar, por exemplo, a força que o indivíduo é capaz de fazer num ponto X, e ao longo do treinamento nós podemos avaliar de novo, e aquilo é uma métrica confiável para saber se o indivíduo está sofrendo boas adaptações, né, no quesito de força e potência, é se ele consegue, após um período fazendo aquele tipo de treinamento, ele consegue produzir mais força e gerar mais potência. Já no treinamento aeróbico, a gente tem uma métrica bastante confiável que se chama VO2 máximo, que é a capacidade que o indivíduo tem de transportar oxigênio do meio extra para o meio intra, né? E fazer com que esse oxigênio seja rapidamente captado ali pelas células. Quanto maior a capacidade desse indivíduo fazer esse tipo de transporte, com maior eficiência, maior é a quantidade de VO2 máximo, ok? Durante o nosso passar, né, dos anos, que a gente chama de envelhecimento, nós vamos perdendo essas capacidades físicas, tanto força e potência, quanto VO2 máximo. Na idade avançada, de acordo com o passar dos anos, vai rolando o que a gente chama de sarcopenia. Isso não necessariamente acomete todas as pessoas, tá? Não é uma sentença, mas é bastante comum. E com o passar da idade, nós desenvolvamos sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular, o que pode nos deixar suscetíveis a pequenos eventos, né? A pequenos eventos que podem nos deixar vulnerável a situações que normalmente, né, não nos deixariam. E quando estamos jovens, a gente não costuma encarar como algo que seja perigoso. Descer uma escada, subir uma escada, abaixar para pegar alguma coisa. E nós não termos condições suficientes de fazer aquele tipo de atividade física nos deixa suscetível a alguns danos. Então, é importante que a gente se atente a isso, porque com o passar da idade, a gente costuma achar que somente fazer atividade física ou somente fazer exercício físico, mas não com o intuito de melhora, nos deixa protegidos em relação a esse tipo de situação, né? Mas na verdade não. A gente também perde um pouco da nossa capacidade de transportar oxigênio, né? E isso nos deixa com um metabolismo aeróbico deficiente e pode ocasionar aí numa baixa capacidade cardiorrespiratória, o que é perigoso, afinal de contas, caso haja alguma demanda para esse metabolismo, a gente não esteja preparado, pode ser que ocorra algum problema, né? Bom, o que nós podemos fazer então para, na terceira idade, ou pensando já numa melhora de qualidade de vida na terceira idade, já nos prevenir? Primeiro de tudo, precisamos pensar que força e potência, se eu tenho uma maior capacidade de produzir força, se eu tenho uma maior capacidade de gerar potência, eu tenho consequentemente mais autonomia, ou seja, eu tenho mais liberdade para caminhar, eu tenho mais liberdade para fazer as coisas que eu normalmente deveria ser capaz de fazer, tenho uma dificuldade muito grande. Porque assim, se a gente encarar como o estado de velhice, né, o estado de estarmos envelhecendo
é a degeneração das nossas capacidades físicas, se eu chego na velhice com uma capacidade muito maior, a degeneração ela é muito mais devagar. E se eu resisto ainda praticando exercício físico durante essa degeneração, é como se eu estivesse contrapondo essa força natural. Então, por mais que eventualmente a degeneração não possa ser vencida, ela ocorre de forma muito mais devagar e eu sinto esses efeitos muito mais na frente. Então, assim, a gente consegue prolongar a qualidade de vida desse sujeito, minimizando os danos, né? Através de uma força maior que o indivíduo consegue produzir, de uma potência maior que esse indivíduo consegue gerar, ou seja, movimentos básicos para ele não são difíceis de ser feitos. Existem estudos que correlacionam uma maior quantidade de massa muscular com uma menor degeneração cerebral. Ou seja, além de prevenir que esse indivíduo caia, se machuque, além de garantir que esse indivíduo consiga ter autonomia para fazer as coisas da maneira como ele tem que fazer, sem onerar familiar, sem precisar se preocupar com ele andando sozinho por aí, eu garanto que as capacidades cerebrais, cognitivas dele sejam preservadas. O que é bastante interessante, afinal de contas, se eu conseguir, ao longo do tempo, preservar a minha capacidade cognitiva, eu tenho também mais autonomia, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista cognitivo. Como é que eu faço esse tipo E do VO2 máximo? Quais são os benefícios? Bom, existem alguns estudos que relacionam capacidade de transportar oxigênio, né? E não só a capacidade de transportar oxigênio para dentro, mas também a eficiência, ou seja, quanto melhor eu faço isso, relacionam essa capacidade com longevidade, né? Alguns estudos mostram uma correlação muito forte com a maior capacidade de fazer esse transporte com uma menor taxa de mortalidade, ou seja, aparentemente, quanto maior é a sua capacidade de transportar oxigênio, menor são as suas chances de morrer por qualquer causa. Ou seja, não te isenta de morrer por alguma fatalidade, como você ser atropelado, você sofrer algum acidente. No entanto, minimiza bastante as chances de você morrer por causas naturais em decorrer de alguma doença ou algo assim. É óbvio que com o passar do tempo, as chances vão aumentando, né? Então, eventualmente, é impossível a gente escapar da morte. Mas se você tiver as suas capacidades físicas lá em cima, né, pelo menos no máximo em que você consegue fazer, menores são as suas chances de desenvolver um quadro de demência e menores são as suas chances de morrer por qualquer causa que seja natural. Então, é interessante demais que a gente desenvolva as nossas aptidões físicas, porque além de promover uma maior qualidade de vida, também promove uma maior expectativa de vida, ou seja, viver mais e viver melhor.